passo. Estou utilizando aqui uma vantagem dessa régua que eu uso para desenhar, que ela já tem escalas aqui que eu posso utilizar para traçar paralelas. (9,3 mm). Ainda com a mesma abertura do compasso, eu vou marcar todos aqueles centros, certo? Então, esse centro, este centro, este centro, e aí vou abrir meu compasso com 1,25 polegadas, que no caso aqui então são os 25 mm. Vou apoiar o compasso nessa interseção, dar um pequeno ajuste aqui da abertura do compasso. E então vou ser capaz de traçar o arco da parte de trás da minha pá. Vocês observem que o ponto de tangência sai perfeito. Então eu tenho a parte de trás da minha pá. O próximo passo é traçar a tangente entre esses arcos e esse arco inferior. Essa tangência, ela é simples de ser feita e a gente pode simplesmente utilizar a minha régua aqui com um pouco de bom senso. Eu vou então conseguir traçar isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem utilizar uma das construções que a gente observou na sala de aula para definir com exatidão esse centro de tangência. Como esse raio, sobretudo do centro, é muito pequeno, fica muito fácil de você achar o centro de tangência com a régua. Portanto, a precisão é adequada para esse desenho. Ok? Então, estou aqui traçando as tangentes da parte traseira da hélice, da pá da hélice. E agora as tangentes da parte dianteira. Claro que o grafite já está marcando um pouco mais, provavelmente porque a ponta dele está ficando grossa. Então eu tenho duas opções: ou eu vou diminuir o peso, ou eu simplesmente vou apontar. Sempre lembrar de apontar fora do papel, para não cair sujeira no papel. Ok? Ótimo. Então aqui a gente tem a construção. Eu posso eventualmente apagar, utilizar minha borracha para apagar alguma linha de construção que eu achar que tiver excessivamente grossa no meu desenho. Mas agora eu preciso fazer um trabalho que é traçar com linha grossa todo o contorno e as arestas visíveis da minha peça. Tá certo? Na realidade eu cometi um erro aqui, ó, vale a pena comentar. Eu passei a traçar com o traço HB, o lápis HB, porque eu deixei o meu lápis 5H no compasso, por isso estava saindo grosso a minha linha e eu não percebi. Mas o trabalho então agora é a gente passar a utilizar o lápis HB, apontando ele aqui para deixar ele bem afiado, a ponta bem fininha. Já vou descartar o meu lápis 5H para mim não confundir, não usá-lo mais. E agora eu vou praticamente repetir todos os traços que importam aqui com o lápis HB para dar grossura nas linhas. Tá certo? Agora é muito importante que a gente não trace grosso linhas que não são visíveis, como por exemplo essa linha reta da pá aqui dentro do cubo, ela não é visível. Então isso eu não posso traçar grosso, porque está errado em relação ao meu desenho. Ok? Então vamos começar aqui basicamente onde a gente iniciou, que é o cubo. O cubo é totalmente visível.
Tá ok? Então já vou traçar com um pouco mais de peso na mão, copiando exatamente a linha de construção que eu fiz, não deixando aparecer linhas duplas, soprando aí o excesso. Então eu tenho essa linha grossa, marcando de fato o limite da minha peça. Vou fazer a mesma coisa para os 5 milímetros. Observem como que essa régua de furos auxilia na traçagem. Fica preciso o desenho, tá certo? E agora eu vou partir para os arcos, que são os mais críticos, os mais difíceis. Depois eu vou passar para as retas. Um ponto importante aqui na hora de traçar os arcos é uma boa definição dos pontos de tangência. Então, para garantir isso, eu vou marcar esses pontos de tangência com o meu lápis 5H, para evitar que eu erre na determinação do limite do ponto de tangência. Tá certo? Então, esse ponto de tangência aqui, eu tenho um ponto de tangência ali no ápice, depois eu tenho um ponto de tangência que é esse alinhamento aqui, ó. Entre essas linhas, eu tenho aqui um ponto de tangência também. Tá? Então, eu vou marcar todos esses pontos. Isso vai me ajudar a evitar que um arco passe excessivamente do ponto onde ele deve ser traçado, ou uma linha passe excessivamente do ponto que ela deve ser traçada. Observando a definição do que é o ponto de tangência, né? Então, o ponto de tangência arco com arco é a linha que mantém os centros colineares com o ponto de tangência. O ponto de tangência da reta com arco é uma linha que é perpendicular à reta e passa pelo centro do arco. Então, essas definições, elas são importantes justamente nesse momento para você não traçar determinar o ponto de tangência com precisão e não com um chute em cima do que você desenhou. Ok? Então, aqui com o meu compasso, ó, observe que o compasso está com lápis HB, então só de eu passar você já vê que o traço fica mais grosso. Eventualmente eu vou repetir aqui o movimento algumas vezes para garantir uma grossura, um contraste da linha adequado ao meu desenho. Tá? Um ponto importante com o compasso aqui é tentar achar sempre o centro que você já usou. Pequeno ajuste ali na posição da ponta. O compasso ele abre mesmo, ele tem uma tendência de abrir. Tem que ir com cuidado com ele, não é uma ferramenta que você simplesmente abre, coloca no papel e traça. Não fica correto o seu risco. Então, fazendo o último aqui. A sombra deve estar atrapalhando um pouquinho vocês verem. Eu vou tentar fazer os próximos filmes durante o dia, para melhorar um pouco essa questão. Com cuidado aqui, pode ser que apareça uma linha dupla. Eu já vou dar uma apagadinha na minha linha de construção, para essa linha dupla não aparecer. Então esse é o primeiro arco, que é feito com compasso. O segundo arco vai ter esse centro. E uma abertura ali adequada. E vai até aquele ponto de tangência. Tá ok? De novo nessa pá.
tendência de uma linha dupla aqui, faltou eu regular o meu compasso. Antes que ela fique forte, eu já vou apagá-la. Talvez o furo ali relaxou um pouquinho. Vou fazer um ajuste do compasso. Um pouquinho de uma tendência de uma linha dupla, o furo aqui já ficou relaxado, tá vendo? Tomar cuidado, mesa de vidro, que é o caso que eu estou desenhando aqui, é muito ruim, porque ela estraga muito o papel, então tem que tomar muito cuidado com o compasso. Uma mesa de madeira, uma mesa que tem uma proteção de plástico é melhor. Então tá aí o meu penúltimo arco, e agora sim eu posso fazer o meu último arco. Faltou só eu marcar os pontos de tangência, eu vou marcá-lo aqui agora. Então, perpendicular à reta, passando pelo centro, é o meu ponto de tangência. De novo, perpendicular à reta, passando pelo centro, tem outro ponto de tangência. Perpendicular à reta, passando pelo centro, mais um ponto de tangência. E, finalmente, perpendicular à reta, passando pelo centro, e o último ponto de tangência. Então, vamos posicionar a ponta seca do compasso ali, fazer o ajuste aqui da abertura dele. Essa parte de baixo aqui tipicamente está dando linha dupla, provavelmente por conta da forma como o meu braço aqui força o papel, tá furando esses centros aqui com muita força. Tomar cuidado. Portanto, aí estão já todos os arcos. Uma pequena tendência de formar linha dupla aqui, mas ainda aceitável. Vamos apontar o lápis. E aí eu vou poder terminar, então, traçando as minhas retas, copiando as que já foram feitas com lápis. Opa, quebrou o grafite. Com lápis mais grosso, mais duro. Então tá aí, primeira. Aproveitando a luz, né? O lado da régua sempre aproveitando a luz. Muito importante, essa reta, quando eu for traçar, o importante para ela ficar com boa qualidade é ela ser tangente a esse arco. Então eu vou posicionar o lápis aqui e ajustar a régua de forma que eu garanta essa tangência aqui, tá certo? Não sei se é possível ver no vídeo, mas eu estou enxergando a linha, porque a ponta do meu lápis ela vai passar um pouquinho do lado da régua, e não exatamente onde a régua está. Então eu consigo enxergar a linha. Quando eu traço, a emenda aqui é perfeita. Eu não vejo nada ali na emenda. Certo? Então eu sempre vejo a linha, por quê? Porque eu sei aqui, ó, eu testo, ó, lá, o meu lápis vai sair exatamente da linha que eu já tinha traçado anteriormente. Então, tipicamente essa linha aqui não é uma linha que eu vou traçar desse ponto para cá. Eu vou traçar da onde que eu quero garantir a tangência para lá. Lá é fácil, onde ela encostar, encostou. Tá? Aqui, ó, igual, ó. Então, aproveitando a luz aqui, ó. Aqui, ó, eu preciso que o meu lápis saia dali, ó. Saiu perfeito, tá vendo? Eu seguro o lápis, ajusto lá o outro lado da régua. E aí eu vou traçar daqui
para lá. Tá? Aproveitando a luz mais uma vez. Idem. Ok? Então aqui está meu desenho, ainda tem umas linhas aqui de construção que estão um pouquinho grossas, são aquelas que eu errei, usei o lápis HB, eu posso tentar apagá-las um pouquinho. Esses centros aqui talvez eu queira apagar um pouquinho para deixar mais limpo o meu desenho, tá? Mas essa é a construção, isso é o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Um desenho que adota as técnicas de geometria gráfica para determinação das tangentes, dos pontos de interseção, das determinações das posições dos centros. É um desenho que não tem linhas duplas, tem arestas que contrastam com as linhas de construção, fazendo a utilização de um lápis aí com grafite de dureza diferente do grafite utilizado para as linhas de construção. É um desenho que não tem linhas duplas de forma alguma, né? Um desenho limpo, numa folha limpa, que agora eu vou então eventualmente soltá-la da mesa, né? Tem uma pequena fita durex, o melhor é uma fita crepe para não estragar o papel. E eu com cuidado aqui agora eu vou poder então soltando essas fitas para liberar o meu desenho. Está então finalizado. Ok? Espero poder ter dado para vocês uma visão geral de como trabalhar. Mostrei alguns instrumentos novos, um compasso, mostrei esse detalhe desse compasso aqui, que é bastante simples, é um compasso de plástico para uso aí em escolas, mas que é bastante preciso, né? Ajuda bastante ao desenvolvimento do desenho. E a régua